Vocês conseguiram captar todos os detalhes que foram revelados na primeira showcase de Hogwarts Legacy? Vamos falar sobre isso? Bora lá, porque tem muito detalhe para mostrar para vocês. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. O Wizarding World e a Avalanche Software já fizeram 2 eventos showcases demonstrando Hogwarts Legacy para os fãs. Nesses eventos, eles jogam o jogo e vão mostrando várias coisas legais, vários detalhes de Hogwarts Legacy. E aí, aqueles mais atentos ou mais interessados conseguem pegar muita coisa legal sobre o jogo. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês 52 detalhes que nós conseguimos captar da primeira showcase de Hogwarts Legacy. Bora lá? Número 1, nessa showcase a gente pôde ver vários detalhes no dormitório de Lufa-Lufa que os fãs da saga vão amar. Em primeiro lugar, a gente consegue ver uma Goles em cima do guarda-roupa. Isso mostra que apesar de não podermos jogar quadribol em Hogwarts Legacy, o principal esporte do mundo bruxo vai fazer parte do jogo. E é provável que a gente até consiga ver outros personagens jogando o esporte. Número 2, ainda no salão comunal da Lufa-Lufa, a gente consegue ver uma coruja, o que mostra que animais de estimação vão fazer parte de Hogwarts Legacy. Porém, pelo que já vimos do processo de criação de personagens do jogo, não existe a opção de escolher qual vai ser o nosso animal de estimação. Se vai ser uma coruja, um sapo ou um gato. E isso faz muito sentido porque como o nosso personagem vai começar em Hogwarts no 5º ano, parece que ele vai começar seu ano letivo na escola de uma forma bem diferente do que vimos acontecer nos livros e filmes de Harry Potter, por exemplo. Onde os alunos vão até o Beco Diagonal e compram seu material escolar e seu bichinho de estimação. Talvez a gente possa escolher qual vai ser o nosso bicho de estimação um pouco mais à frente no jogo. Número 3, durante toda essa showcase deu para notar esses indicadorzinhos brancos em alguns itens ou objetos espalhados pelo jogo. Isso significa que nós vamos poder interagir com esses objetos. Número 4, ainda dentro do salão comunal da Lufa-Lufa, especificamente no dormitório, podemos ver em cima de uma mesinha de cabeceira 2 itens que parecem muito familiares. Eles se parecem demais com as caixinhas de sapos de chocolate e feijõezinhos de todos os sabores. Só que falando especificamente dos feijõezinhos, eles só foram inventados por Bertie Bott em meados do século XX, ou seja, depois da história de Hogwarts Legacy, que vai se passar em 1890. Então, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado, dá para notar que o design dessas embalagens é um pouquinho diferente do design das embalagens de sapo de chocolate e feijõezinhos de todos os sabores que a gente já conhece. Então, em relação aos feijõezinhos, eu acho que não são eles ali na mesinha. Talvez seja outro tipo de doce com uma embalagem parecida. Agora, já em relação aos sapos de chocolate, tem uma explicação muito maneira. Esse é um detalhe muito interessante, porque em Animais Fantásticos a gente consegue ver numa edição do Profeta Diário de 1926, uma pequena notícia dizendo que os sapos de chocolate iam ganhar uma nova embalagem. Tem muitos fãs que acreditam que foi só a partir daí que as figurinhas colecionáveis foram postas na embalagem, só depois dessa mudança de embalagem em 1926. Mas eu não sei, não tem nada oficial falando sobre isso. De qualquer forma, eu tô curioso para saber se em Hogwarts Legacy eles vão mencionar as figurinhas. Se eles mencionarem, já vamos saber que elas já existiam bem antes de 1926. Número 5, vimos uma chama de pó de Flu no meio do salão comunal de Lufa-Lufa, e essas chamas vão ser muito fáceis de destravar. Basta encontrar elas e chegar perto que a gente já consegue utilizar elas. Aparentemente elas vão nos ajudar a viajar rapidamente de um lugar para outro ou de um ponto do castelo a outro, à medida que a gente for desbloqueando elas. Número 6, ainda não sabemos se depois de escolhermos a nossa casa, nós poderemos ir aos salões comunais das outras casas. E se vamos poder usar essas chamas de pó de Flu para visitar as outras 3 casas sem ter que passar pela senha na entrada. Eu particularmente acredito que não, as senhas estão lá por uma razão, né? E imagina a confusão de adolescentes podendo trocar de sala no meio da noite. Mas enfim, só vamos saber mesmo depois que a gente jogar o jogo.
Número 7, agora saindo da Lufa-Lufa, vemos um pequeno teaser do quadro com a entrada para a cozinha de Hogwarts. Olha ali, ó, a cozinha fica bem atrás daquela pintura com a cesta de frutas. Os fãs já sabem que para entrar na cozinha de Hogwarts basta fazer cosquinhas na pera. Inclusive em outros vídeos oficiais a gente já pôde ver a cozinha com os elfos domésticos de Hogwarts trabalhando nela. Número 8, no evento, enquanto eles estão subindo as escadas de Hogwarts com o personagem principal criado por eles, uma figura aparece deslizando rapidamente no corrimão. Esse é o Pirraça, o Poltergeist, que não aparece nos filmes, mas tem presença marcante nos livros da saga. Número 9, tivemos uma prévia do The Wizard's Field Guide. Podemos ver algumas opções de menu que nós teremos disponíveis para o nosso personagem. Esse guia é disponibilizado pelo Ministério da Magia, o que é bem legal, né? Estamos sendo notados pelo Ministério da Magia. Só que isso provavelmente significa que eles têm algum interesse especial na gente. Eles não fazem nada à toa. Número 10, existem 9 menus no The Wizard's Field Guide. Equipamento, inventário, talentos, coleções, desafios, mapa, missões, correio coruja e configurações. Número 11, com um pouquinho de atenção, dá para notar que o menu de talentos está com a opacidade reduzida e dizendo que precisamos jogar a história principal para desbloquear ele. Então a gente já sabe que não vamos começar a desenvolver os nossos talentos e habilidades logo de cara no jogo. A gente vai precisar desenrolar um pouquinho da história principal antes. Número 12, aqui a gente consegue ver clara e facilmente as ampulhetas que contam os pontos das 4 casas de Hogwarts. Eu tô curioso para saber se elas vão ser envolvidas no jogo de alguma forma ou se vão ficar ali só como objetos de decoração mesmo. Tipo, a gente já viu que um dos menus do The Wizard's Field Guide se chama Desafios. Será que um ou alguns desses desafios podem estar relacionados à Taça das Casas? Será que a gente vai poder ganhar e perder pontos para nossa casa? Será que vai ter essa disputa entre as casas no jogo? Seria maneiro se tivesse, né? Número 13, além do indicador branco em cima de alguns itens, tem também um contorno brilhante ao redor de algumas estátuas. Isso pode indicar que há uma passagem secreta ou algo a ser desbloqueado. Número 14, podemos ver numa cena que mostra as torres do castelo uma esfera armilar, que é uma esfera que se movimenta sozinha e que era um artefato muito comum nos séculos 17 e 18. Inclusive, tem algumas dessas no escritório de Dumbledore. Essas esferas mostravam as diferenças entre as teorias do geocentrismo e heliocentrismo. O geocentrismo considera que a Terra é fixa no centro do universo, com todos os outros corpos celestes orbitando ao seu redor. E o heliocentrismo diz que é o Sol que está no centro do universo, com todos os outros corpos celestes existentes orbitando à sua volta. Número 15. Enquanto o personagem vai andando pelos pátios do castelo, a gente consegue ver algumas estátuas de pedra de dragões e uma que parece ser um Zuu. E mais à frente, passando bem rapidinho do lado direito, tem uma estátua de um lobisomem. Número 16, logo em frente tem uma área que mostra algo que eu acho que se trata de um quebra-cabeças do jogo. Aqui temos 4 braseiros, cada um com um símbolo na frente. 3 desses braseiros estão apagados e um deles está aceso. Dá para notar que eles têm aquele indicadorzinho branco mostrando que podemos interagir com eles. Eu fiquei curioso para saber o que acontece se nós acendermos todos. Se é que acontece alguma coisa mesmo, né? Número 17, Hogwarts Legacy tá cheio de detalhes propositais para tornar o jogo mais vivo, mais real. Aqui a gente consegue ver estudantes voando de vassoura pelos terrenos de Hogwarts. Por mais que a gente não possa jogar quadribol, voos de vassoura fazem parte do jogo. E ver outros personagens voando também torna tudo muito mais imersivo, como se a gente realmente estivesse em Hogwarts. Tipo, aqui a gente também vê outros estudantes vivendo a vida normal da escola. E esses detalhes são muito maneiros porque tornam a nossa experiência no jogo muito mais viva. Número 18, nesse exato momento aqui, o diretor de Hogwarts Legacy, Alan Tudyk, disse algo que me deixou muito entusiasmado. Talvez tenha sido a notícia que mais me deixou animado com relação ao jogo. Ele disse que tudo o que conseguimos ver no jogo é um lugar que nós podemos visitar. Galera, isso é top demais. Literalmente todo lugar que nós virmos no jogo vai ser possível de ser visitado. Nós vamos poder ir até lá, sacou? A gente viu um lugar, nós vamos poder ir lá.
Putz, chega dia 35 de fevereiro, mas não chega dia 7. Tá louco, cara. Número 19, no cantinho direito aqui, a gente vê essa nuvem super aleatória chovendo. Tipo, que diabo é isso, cara? Será que é outro quebra-cabeça que a gente vai poder resolver no jogo? Número 20, olha só esse estudante da Corvinal carregando esse treco enorme aqui com essa pena no alto. Sei lá, parece um livro gigante ou uma tela de pintura. Isso me fez perguntar se alguns personagens não jogáveis do jogo vão ter algum tipo de rotina especial, com horários marcados e tudo mais. E se a gente pode acabar se envolvendo com algumas quests, né, com esses personagens, entrando na rotina deles. É muito comum isso acontecer em jogos de RPG. Por exemplo, em Assassin's Creed Odyssey, por várias vezes eu passei por um personagem não jogável que estava lá cumprindo com a rotina dele e eu não fazia ideia que mais tarde a campanha principal do jogo ou uma quest iria me conduzir até esse personagem novamente, só que dessa vez para participar de uma aventura com ele. Eu tô esperando por coisas assim em Hogwarts Legacy também. Número 21, aqui a gente consegue ver pelo lado de fora as estufas onde os alunos têm aulas de herbologia. E aí, mais na frente, a gente vê também a entrada dessas estufas dentro do castelo. Olha só que coisa mais linda, galera. Número 22, outro detalhe que podemos ver aqui enquanto o personagem vai andando pelo castelo é essa tapeçaria incrível mostrando um dragão negro das Ilhas Hébridas. E aqui eu acho que eles estão tentando dizer alguma coisa pra gente, galera, porque a gente já viu esse dragão em outras cenas e situações e isso me faz pensar que ele vai ser importante em algum momento na história do jogo. Número 23 eu não curto muito, mas do lado esquerdo da tela nós vamos ter um mapinha mostrando a nossa localização e onde temos que ir durante o jogo. Eu acho que esses mapinhas tiram um pouco da magia dos jogos, sabe? Você tá lá se sentindo completamente dentro do jogo e de repente você repara nesses elementos que ficam na tela e isso quebra um pouco a imersão. Mas eu tenho que admitir que esses elementos são muito necessários. Número 24, essa área aqui é interessante. Essa parte aqui do castelo é o hub da escola, ou seja, a parte central do castelo de Hogwarts, e que à medida que nós formos passando por esse lugar, depois de diversas vezes, a gente vai ser capaz de identificar para onde temos que ir. Tipo, como um senso natural de direção. Eles criaram essa parte central para que a gente não se perca no castelo. Nesse local, eles incluíram várias paletas de cores diferentes que vão nos ajudar a ter um melhor senso de direção. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática, né? Número 25, além disso, nessa área central a gente consegue notar algumas frases escritas em latim. Inclusive, uma delas é bastante familiar para os fãs. Draco dormiens nunquam titilandus, ou nunca faça cócegas em um dragão adormecido. Esse é o famoso lema da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Número 26, vocês se lembram dos indicadorzinhos brancos que eu falei que apontam para um objeto que nós vamos poder interagir no jogo? Aqui nessa fonte a gente pode ver mais um. E o detalhe é que ele está bem ali na parte do banco, na parte de baixo e não no alto. Pode ser que seja algum outro tipo de interação, mas como dá para ver estudantes sentados ali, eu acho que essa interação deve permitir que o nosso personagem sente no banco, como os outros alunos que estão ali. Número 27, essa mesma fonte tem estátuas de criaturas mágicas, unicórnio, lobisomem, duendes e serianos. Dessas criaturas que estão na fonte, apenas os duendes foram confirmados como criaturas que vão aparecer no jogo. Mas honestamente, eu não sei se a gente vai ver lobisomens, mas eu acho que nós vamos ver sim unicórnios e serianos. Acho muito difícil que essas criaturas mágicas não apareçam em Hogwarts Legacy. Número 28, aqui nessa cena a gente também consegue ver como que nós vamos identificar aqueles personagens que vão nos dar quests. Eles vão ter esse círculo mágico dourado em volta deles. Número 29, bem ali rapidinho a gente consegue ver uma página do Wizard's Field Guide voando. Será que a gente tem que correr atrás dessas páginas quando elas aparecem voando assim? Número 30, aqui do lado direito vemos um símbolo que se repete várias vezes em locais diferentes do castelo. O símbolo é formado por um círculo, um triângulo e um outro círculo com uma interrogação no meio. O que será que esses símbolos significam? Número 31, essa porta aqui do lado direito pode muito bem ser a porta de entrada da classe de runas antigas. Inclusive, o canal no YouTube da Warner Bros. Games postou um vídeo, tipo um por trás das câmeras, onde eles mostram várias imagens do jogo. E nesse vídeo a gente consegue ver o outro lado dessa porta, o que seria a parte de dentro da sala de aula.
E aí eu fiquei com a impressão ainda maior de que essa vai ser realmente a sala de runas antigas. Número 32, deu pra notar nesse showcase que cada personagem com quem conversamos, lutamos ou interagimos de alguma forma tem nome e sobrenome. E agora é hora de vocês darem uma pequena surtada, porque vazaram umas fotos dos bastidores dessa showcase. E nessas fotos a gente consegue ver que um dos personagens que tá ali lutando com o personagem principal no clube de duelo se chama Hector Weasley. Isso mesmo. No vídeo passado eu tinha falado que os desenvolvedores já tinham dito que nós iríamos conhecer pelo menos 2 membros da família Weasley em Hogwarts Legacy. Aparentemente um deles é esse Hector Weasley aí, ó. Número 33, durante essa conversa aqui, a aluna Nellie Oggspire menciona a ex-diretora, a professora Eupraxia Mole, que era a diretora de Hogwarts antes da época que vamos viver em Hogwarts Legacy. E ela também menciona o diretor de Hogwarts atual, o professor Black, mais precisamente Phineas Nigellus Black, o tataravô do nosso querido Sirius Black. Na série de livros de Harry Potter, Phineas tem participação consideravelmente ativa. Ele é um dos retratos dos diretores de Hogwarts na sala de Dumbledore. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Dumbledore pede para que Phineas vá até o retrato dele na casa dos Black, que naquele momento servia como sede da Ordem da Fênix, para informar a Sirius que Arthur Weasley tinha sido gravemente ferido. Ele tinha sido atacado por Nagini no Ministério da Magia. Dumbledore também pede a Phineas para dizer a Sirius que Molly Weasley e os filhos e Harry Potter iriam para o Largo Grimmauld naquela mesma noite. Agora, falando sobre a ex-diretora de Hogwarts, a professora Eupraxia Mole, tem uma curiosidade muito maneira sobre ela. Em 1876, o zelador de Hogwarts, Rancorous Carp, montou uma armadilha para capturar e expulsar o Pirraça do castelo. Porém, o tiro saiu pela culatra e o castelo teve que ser evacuado por 3 dias, porque o Pirraça pegou todas as armas que o zelador preparou para ele e ficou ameaçando matar os alunos com essas armas. Olha só que loucura! Aí a diretora Mole fez um acordo com o Pirraça. Se ele desistisse das armas, ele teria alguns privilégios na escola. Ele poderia nadar uma vez por semana no chão do banheiro masculino, ele poderia escolher pães duros da cozinha para poder jogar nos alunos, e ele ia ganhar de presente um chapéu especial feito por Madame Monaville, que era uma fabricante de chapéus francesa muito famosa e talentosa. Ela fez para ele um chapéu de sinos. Com esse acordo, ele abandonou as armas e os alunos puderam retornar para a escola. Número 34, se olharmos com atenção aqui na esquerda, vemos um guri que acabou de receber um berrador. Olha só que maneiro. Mais um exemplo de como que vai ser bem vivo o ambiente em Hogwarts Legacy. Enquanto nós estamos jogando, a rotina dos alunos vai acontecendo normalmente. Número 35, em frente à sala de defesa contra as artes das trevas, e dentro dela a gente consegue perceber vários detectores das artes das trevas. Existem vários tipos desses detectores. Bisbilhoscópios, sensores de segredo e até mesmo o espelho de inimigos. Tipo aquele usado pelo Bartol Crouch Jr., enquanto ele estava lá disfarçado de olho tonto Moody em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse aqui que nós vimos na primeira showcase de Hogwarts Legacy é chamado de Trace Tracking Dark Detector with Eyes, que seria rastreador e detector de magia das trevas com olhos. Esse foi visto bastante no jogo Harry Potter Wizards Unite. Número 36, a sala de defesa contra as artes das trevas está cheia de detalhes muito maneiros, mas eu só vou mostrar um aqui para vocês. Olha só essa porta. Se vocês se lembram bem dos filmes de Harry Potter, é a porta de entrada para a sala privada dos professores de defesa contra as artes das trevas. E ali temos mais uma vez o indicadorzinho branco dizendo que podemos interagir com a porta, o que sugere que vamos poder entrar dentro da sala da professora Hackett, que é a nossa professora de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts Legacy. Número 37, nessa área do castelo aqui a gente consegue ver a pintura de Wendelin a Esquisita, que foi uma bruxa do século XIV que se deixou ser capturada por trouxas radicais por 47 vezes para ser queimada na fogueira. Ela se disfarçava para que eles não reconhecessem ela, e aí ela usava um feitiço para congelar chamas que fazia ela sentir cosquinhas dentro da fogueira. Ela adorava essa sensação. Logo no início do livro de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry aprende sobre Wendelin a Esquisita no livro de História da Magia, enquanto ele estudava escondido dos tios no quarto dele na Rua dos Alfeneiros. Número 38. Alguém pode me explicar aquela cabeça ali? Que doideira, bicho!
Até que lembra um pouco a cabeça da loja do Fred e do George, né? Mas enfim, eu não faço ideia que cabeça é aquela ali. Número 39, lembra do que eu falei sobre os personagens do jogo tendo suas próprias rotinas? Olha só esse aluno aqui carregando uma coisa que parece uma gaiola. Talvez seja a gaiola da coruja dele. Número 40, aqui nessa área a gente pode ver uma bússola no chão. Isso deve ser mais um recurso para nos ajudar a ter uma ideia de que direção seguir dentro do castelo. Número 41, continuando em frente, a gente pode ver ali naquela porta os dizeres nível 1, trancado. O que significa que essa porta não pode ser aberta até chegarmos no nível 1. Certamente isso tem a ver com alguma magia que temos que aprender antes, talvez o Alô Romora. Isso também indica que as magias que aprendemos têm níveis e que nós precisamos aumentar o nível delas no decorrer do jogo. Número 42, aqui a gente consegue ver o Pirraça um pouquinho melhor na sua rotina diária de infernizar a vida dos estudantes de Hogwarts. Eu não sei se nós vamos ter alguma quest no jogo envolvendo o Pirraça, mas eu me amarrei de saber que a gente vai poder encontrar com ele de tempos em tempos no castelo e que ele tem a própria rotina dele de causar o caos na escola. Eu achei isso da hora demais. Número 43, durante essa showcase a gente pôde ver muita coisa sobre os combates e sobre como nós vamos utilizar os feitiços durante as lutas. E por um momento a gente pôde ver que o botão R3 do PS5 vai ser o botão que nós vamos usar para selecionar o personagem que estamos focando o nosso ataque. Isso é muito usado em Assassin's Creed, por exemplo. Quando você está lutando contra um monte de gente ao mesmo tempo, você consegue selecionar um alvo e aí o seu personagem se vira de frente para esse personagem para lutar com ele. Você ainda consegue lutar com os outros personagens que vão se aproximando ali de você, mas é possível definir para quem vai o seu ataque. Eu me amarro nisso em Assassin's Creed e eu fiquei feliz de saber que nós vamos ter alguma coisa parecida com isso em Hogwarts Legacy. Número 44, nessa showcase também os desenvolvedores mencionaram que eles dividiram os vários feitiços que vamos usar em 3 categorias: dano, força e controle. Número 45, também foi possível ver alguns escudos que os personagens e inimigos vão ter durante o jogo. Esses escudos aparecem na cor vermelha, roxa e amarela e precisam receber um feitiço da mesma cor para serem quebrados. E aí o meu palpite é que essas cores indicam as categorias dos feitiços. Tipo, os feitiços de dano seriam na cor vermelha, os de força seriam na cor roxa e os de controle na cor amarela. Número 46, os desenvolvedores disseram na showcase que alguns feitiços são considerados essenciais e vão estar nos controles durante todo o tempo. Um desses feitiços é o Protego, que vamos poder usar apertando o triângulo no PlayStation e Y no Xbox. Número 47, outra coisa legal que deu para perceber aqui enquanto os personagens lutavam é que aparentemente, à medida que nós fomos executando os combos de ataque com os feitiços, nós vamos enchendo a barrinha da magia antiga que o nosso personagem consegue controlar. Esse símbolozinho ali, que parece uma tocha, é o símbolo da magia antiga. Então eu acho que quando nós enchermos essa barrinha, nós vamos poder liberar essa magia antiga contra os nossos inimigos. Número 48, nós vamos conseguir ver os nossos inimigos no mapa à esquerda. Eles vão aparecer no mapa em forma de flechas vermelhas. Número 49, aparentemente a sala precisa não vai aparecer no mapa, o que faz muito sentido tendo em vista a maneira como a sala funciona. Número 50, o Beco Diagonal ainda não foi confirmado e eles não falaram nada sobre isso nessa showcase. Só que a gente já viu imagens de um local que com quase toda certeza é o Gringotts, que fica no Beco Diagonal. O meu palpite é que o Beco Diagonal vai fazer parte de Hogwarts Legacy e que nós poderemos ir até lá a partir de algum momento específico do jogo. Eu tenho certeza que muita coisa do jogo, inclusive lugares conhecidos e desconhecidos, não foram mostrados ainda e nem serão mostrados antes do lançamento. Senão perde a graça, né? Imagina se eles mostrassem tudo que nós vamos ver no jogo antes mesmo do lançamento. Ia ficar chato, né? Número 51, falando rapidamente sobre a criação do nosso personagem na showcase, a gente pôde ver como que isso vai funcionar na prática. E os desenvolvedores disseram que a gente vai poder mudar algumas das nossas características na hora que a gente quiser, tipo roupas, cabelo, modelo de óculos e por aí vai. Número 52, existem vários tipos de marcas e cicatrizes que nós poderemos escolher para o nosso personagem. Mas não,
nós não teremos a cicatriz em forma de raio de Harry Potter. Então é isso aí, galerinha. Esses foram os 52 detalhes que eu consegui identificar do primeiro evento Showcase de Hogwarts Legacy, feito pelo Wizarding World e pela Avalanche Software. Deixa aí nos comentários quais foram os detalhes que deixaram vocês ainda mais entusiasmados para o lançamento do jogo. Eu quero aproveitar para lembrar vocês de que no dia 7 de fevereiro, que é quando eu vou ter acesso ao jogo, eu vou fazer uma live aqui no YouTube para iniciar o jogo com vocês. Vocês vão poder criar o personagem principal comigo e me ajudar a tomar algumas decisões importantes durante o jogo. Fiquem ligados aqui no canal, na aba de comunidade e também lá no meu Instagram, porque eu vou postar qual vai ser o horário dessa live. Mas eu já vou adiantando que vai ser tarde da noite aí no Brasil. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá. Eu crio conteúdo de Harry Potter lá também. O meu arroba é WizardingBruno. Não esquece de deixar o like no vídeo, hein? Isso é importantíssimo para o crescimento aqui do canal. Se você ainda não é inscrito por aqui, basta clicar nesse botãozinho e pronto, você já passa a ser um inscrito aqui do Wizarding Bruno. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fui!